Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos irmãos cósmicos? Estamos aqui fazendo este vídeo extra para dar um feedback de tudo isso que está acontecendo, né? Eu sei que a gente sempre fala muita coisa em tudo quanto é vídeo, praticamente os mesmos assuntos, né? Que levam aos mesmos fundamentos. Mas esse de hoje é para falar, né, sobre a passagem que fez a cantora Marília Mendonça ontem, né? E para vocês verem como a comoção, né, pelo conhecimento que a pessoa consegue, né, na vida, mas que o espírito, não é? O espírito é diferente, né? Na situação do espírito. Então, pessoal, o que acontece? Todos nós sabemos que a reencarnação, né? Eu vou aqui novamente falar algumas coisinhas sobre reencarnação. A reencarnação, ela ainda não é totalmente aceita, né? E nem compreendida aqui na nossa Terra. Para vocês, para todos nós sabermos que o que acontece, os nossos espíritos são espíritos atrasados, que perambulam aqui de encarnação em encarnação, né? E não aprende, né, o significado, vai aprendendo aos poucos, na verdade, né? O significado do que é a reencarnação. Então a reencarnação ela não é compreendida aqui na Terra, né? A pessoa está num momento aqui, no outro momento já se foi de vez. Eu já expliquei que a quarta dimensão é a dimensão que a gente sonha, dorme, sonha e volta. E quando temos o cordão de prata cortado, né, aí a gente vai de vez, a pessoa vai de vez. Não é isso? Então aí muita coisa, né? Porque a Terra é um planeta ainda de expiações e provas, planeta semi-primitivo, né? Ele só saiu do primitivo, ele é semi-primitivo, porque ele ainda não é nem regenerador da forma que estão outros mundos por aí, que já estão planetas regeneradores. A Terra ainda não é isso, né? Então o que acontece? Às vezes a pessoa, por enganjamentos de querer, né, às vezes subir na vida, né, tem N motivos, né, para essas coisas acontecerem. Às vezes as pessoas querem subir na vida e fazem propósitos, né, trabalham, né, os trabalhos com certas religiosidades, aí depois não cumprem, né, aquela coisa toda é um dos motivos. Um dos motivos também pode ser, a pessoa já sabia, né, já tinha feito aquela programação, só que a pessoa não se lembra, depois que está aqui não se lembra. Até houve, né, houve aí um comentário no último vídeo, né, do rapaz falando sobre essa questão da... Então não vale a pena fazer todo aquele trabalho de pesquisa, de entendimentos, de conscientização, antes de vir renascer, para depois, né, o livre-arbítrio acabar com aquilo tudo. Mas aqui é local de livre-arbítrio. Vocês estão compreendendo? O local de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher, né? Eu posso querer ser alguma coisa, eu posso querer fazer alguma coisa com alguém. Eu tenho esse livre-arbítrio, só que eu vou arcar com as consequências desse livre-arbítrio. Eu preciso arcar com as consequências de tudo que a gente faz aqui. Por isso estamos aqui. Porque é um planeta de pessoas errantes ainda, né? São nós todos aqui na Terra, bilhões de reencarnados, somos ainda espíritos errantes. A gente erra hoje, acerta amanhã, erra de novo, acerta... Porque estamos ainda engatinhando no conhecimento espiritual, não é? Aí ontem, quando que eu soube da notícia, que fui olhar a televisão, ainda não estavam ainda começando a resgatar, né? Os corpos, tinham posto um, né, que já estava em óbito, né, do lado de fora, colocaram na pedra. E o segundo corpo colocaram na pedra e tiraram de dentro do avião, todo embalado em papel alumínio, né, para que ninguém reconhecesse. Mas só que o vento, ou alguém puxou um pouco o papel alumínio, e deu para se ver claramente que era aquela roupa que a Marília Mendonça estava usando, né, quando fizeram o vídeo cedo, ela entrando no avião, depois ela almoçando dentro do avião e tudo, daquele bimotor, né, táxi aéreo, e deu para se ver claramente que era a roupa dela. Então ali eu já percebi, porque ninguém coloca, né, o papel alumínio foi para esconder o corpo, né,
Mas ninguém coloca um corpo de alguém que está ainda com vida, de alguma forma, perto de um que já morreu e cobre com um lençol branco. Ali eu já falei para minha filha, né, que aquilo ali tinha acontecido, que aí não demorou muito, né, até que demorou, eu ainda considerei que foi demorado ainda para darem a notícia real, né, do que tinha acontecido. Então ali, gente, foi toda uma programação, meus irmãos, toda uma programação que aconteceu para aquelas pessoas se reunirem ali, para acontecer aquele fato ali, né? Naquela cachoeira, vocês podem reparar que não está muito longe da casa da fazenda. Se vocês olharem bem, tem certas horas que os vídeos aparecem e a casa da fazenda está bem no alto e a cachoeira bem na descida, onde passa o rio, né? E o avião parou ali. Então alguém ali estava devedor do povo das águas, porque as águas elas são muito fortes, pessoal. O povo das águas ele é muito forte. Mesma coisa que aconteceu com o Domingos Montagnier, né? A mesma coisa que aconteceu com aquele menino, Gabriel Diniz. Eles todos morreram na água, né? Às vezes são assim, dívidas que a pessoa contrai para subir, né? Ter o auge da carreira instantaneamente, né? Eu não estou aqui dizendo que foi o caso dela, né? Mas para subir na vida, né? Então fazem esses pactos, essas associações, né? E depois não cumpre, né? Eu sempre falo também, se você tiver, né? Se você tiver com, assim, que queira sair, né? Dos centros de Umbanda, centros de Candomblé, Nação. Se vocês quiserem sair por algum motivo ou para ir para outro segmento, vocês têm que saber sair. Vocês têm que ir lá no templo, né? Lá fazer todas as autorizações, né? Receber, na verdade, as autorizações das mãos de quem comanda aquilo ali, né? Pai de santo, mãe de santo, o que for, né? Tem que fazer todo aquele preparatório para sair. Não é simplesmente dar as costas e sair. Também isso eu falo muito isso aqui nos meus vídeos, nessa questão, né? Porque se sair devendo ou se esquecer de pagar algo que estava precisando, né? Porque são dívidas que fizeram ali com alguns orixás, tem que saber cumprir aquilo. Tudo neste mundo aqui, na Terra, é passível de erro. Tudo neste mundo aqui tem que ser prometido e cumprido. Se for prometido, tem que ser cumprido, melhor dizendo, não é? Mas há também a programação, que todos aqueles ali possam ter feito, né? Que se reuniram naquele local. Normalmente, em acidentes assim coletivos, é o que acontece, a reunião daqueles espíritos que antes, no começo, há muitos anos atrás, não se reconheciam, a não ser o tio dela, né? Que estava também no avião, mas que depois se reúnem naquele local para que seja feita, para que aquilo se cumpra, melhor dizendo, né? Uma coisa também que me chamou a atenção é que naquele vídeo que ela está almoçando, ela está na direção da porta de saída de emergência. Aquilo ali me fez refletir se algo não estava sendo feito da forma que ela gostaria, né? Aquilo ali foi o mentor que me falou isso, me abriu os olhos nessa questão. Eu olhei várias vezes, né, quando aparecia na TV, e aquela porta de emergência, né, escrita ali na direção da cabeça dela, ela almoçando, me levou a pensar desta forma, né? Algo que ela não estivesse gostando muito, ou estava por alguma coisa, por estresse, por cansaço, por nervosismo, né, por sair dessa epidemia aí, pandemia, e agora ia tomar uma reta de muitos shows, né? O que nos leva a falar novamente que tudo que a gente programa aqui, às vezes, não é a programação de Deus, né? Estavam programados shows esse final de semana todo, né? Ela até postou isso. Final de semana lotados de shows só em Minas Gerais. Ou seja, e ela não gostava de avião. Outra coisa também que a minha filha viu, né, que eu não sei se é verdade, se souber alguém aqui, fale se é, que às vezes é muito fake, né, pessoal? Que ela não gostava de andar de avião e que ela tinha sonhado a noite toda com muita cachoeira, com a cachoeira e muitas águas, né? Isso aí já é uma cobrança, isso já me alertou para um certo nível ali que está entrando de uma cobrança,
tá? No meu ponto de vista espiritual. Não sei se é a verdade, mas nessa questão da porta, que o mentor me chamou a atenção, que estava escrito saída de emergência, ou seja, ela saiu para uma emergência de algo que não estava sendo construído bem dentro do subconsciente dela, dentro do plano do corpo mental dela, né? Estava tipo saindo de um limite, né? Saindo de um limite, algo que ela não estava gostando muito que estivesse acontecendo, ou porque estivesse muito apreensiva por todos os shows que ainda viriam até o final do ano, né? De certo, agendas cheias, porque ela é conhecida ia até cantar na Times Square, Nova York, na Europa, ia fazer turnê na Europa. Então, tudo isso, né, pessoal, me leva a crer nesse sentido aí, da programação, né? E os mentores já avisando, ou da cobrança espiritual, os mentores das águas, que é muito forte, a água tem um poder imenso, os mentores das águas, eles batem muito, os orixás das águas batem muito, pessoal, bate muito, tá? E são os mentores, os orixás que mais batem, são os orixás das águas. Outra questão também é que a minha filha mais nova estava me falando hoje cedo, que para eu falar para vocês não esquecer, que muita gente aí compartilhando, né, situações de fotos, de tudo do corpo dela, né, sem ainda estar naquela coberto, sem nada, ou no IML, não sei para onde. As pessoas não compartilhem isso, pessoal. Não passem adiante essas notícias, essas cenas, esses fatos. Eu já expliquei por tudo, né, como não é bom ficar compartilhando coisas, né, abrindo televisão para ficar vendo. Nem todos têm o campo emocional suficientemente programado para aguentar certas coisas que se vê, que se ouve, que se fala, não é? Então não é bom, não compartilhe isso. Se chegar por um acaso para vocês alguma foto dessa, não compartilhem e apaguem das redes sociais de vocês. Tá ok, pessoal? Eu peço isso a vocês, não compartilhem. Não é bom para ninguém. Neste momento, aqueles espíritos ali que desencarnaram, eles estão precisando de oração e não de quem ficar especulando, né? Por uma curiosidade, como que estão os corpos. Os corpos estão mortos, os corpos físicos. Eles não sei se estão ali, porque não procurei saber, porque é um momento de reflexão para o próprio espírito, porque vai depender do grau de evolutivo de cada um, como eu sempre explico. Então, muda muito a coisa, não é para ficar mexendo com isso agora. Porque foram o quê? Foram mortes, né, acidentais, mortes repentinas. Então o espírito, além de ficar, já normalmente fica perturbado, né, ainda mais assim, né? O espírito pode estar ainda ali, pensando que está vivo, está pensando que ainda está no avião, está pensando que possa ter entrado no avião ainda, possa estar pensando que já está no show, pode estar pensando que ainda estava acertando os shows com os empresários. Então, pessoal, não se sabe a situação que aqueles espíritos ali estão, tanto do piloto, do copiloto, né, dos assessores dela, o tio que morreu, ela. Então, que se foram, né, para o plano astral, no momento, eu não sei se eles estão já sendo socorridos ou não sendo, né? Isso é tudo especulação. Se dentro de uma semana disserem que eles já estão lá em nosso lar, não acreditem, isso tem que se passar um bom tempo, como eu já expliquei em vários vídeos, né? Se aparecer uma carta psicografada aí de repentinamente em uma semana, 2 semanas, 1 mês, não acreditem, porque não é verdade. Porque o espírito que é arrancado, tendo o cordão de prata cortado assim, tão imediatamente, né, numa morte súbita, ele não vai dar explicações, os próprios mentores deles não vão deixar isso acontecer. É tudo especulação, é tudo espírito zombeteiro, tá? Espírito que vem perturbar, espírito que gosta de rir dos outros, espírito que gosta de perturbar a mente de quem vai lá atrás olhar essas cartas aí psicografadas que aparecem aí de repente, né? Que são, já é sensitivo aí dizendo que viu ela em algum lugar, sensitivo que viu que ela já está em alguma área de preservação do espírito, né? Mas não é assim que funciona. Só daqui um tempinho que vai dar para se ver
claramente se sentir. O momento é momento de reflexão do que aconteceu, é momento de reflexão do que nós aqui na Terra podemos passar, todos nós que não sabemos o dia de amanhã. Nossa programação pode ser uma aqui na Terra, mas a programação que Deus manda é outra, né? Quando ela é igual à nossa, dá tudo certo para nós aqui. Quando essa programação ela não é igual à nossa, aquela programação já está feita, ou que Deus usa um plano B, né, para se dizer assim, olha, acabou, ora, eu deixei isso acontecer, ora, isso assim, assim saiu errado, porque fulano ou ciclano exercitaram as suas vidas aqui erradas, aí não é conosco, né, pessoal? É com Deus, é Deus que comanda, é Deus que manda. Ok, pessoal? Então, por favor, não compartilhem, nem aceitem essas fotos, não entrem nessa vibração espiritual deste momento, né, que está sendo uma vibração espiritual muito forte, né, milhares de fãs, a família sofrendo, as famílias sofrendo, a dela sofrendo, a do tio sofrendo, né, que era mesmo a dela, mas outra parte, a do outro assessor, a do piloto, do copiloto, toda a família ali, todas essas famílias estão sofrendo com esta falta agora física, né? Aquilo que eu falo, é uma falta física. Então não tenhamos aqui, não vamos ficar ali batendo, puxando pelo espírito, perguntando, nada disso. Vamos deixar o espírito sossegado, passar por este momento de perturbação, né, que eles estão passando, né, até se assentarem, se já forem recolhidos, graças a Deus, graças à espiritualidade. Se não forem, vamos pedir à espiritualidade, né, que os encaminhe, essas 5 almas, né, como espíritos agora desencarnados, para um plano melhor, onde estiverem, ou para situações que possam estar sendo tratados, observados. Simplesmente a reencarnação é isso aqui na Terra, né? É de recém-nascido para idoso de mais de 100 anos. Ninguém sabe, né, pessoal, o dia de amanhã, ok? Beijo, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que vocês tenham analisado no que foi falado aqui. Não vão atrás dessas conversas fiadas aí, de carta psicografada, de sensitivo que viu, que ela já está em tal lugar, porque as outras famílias também merecem respeito, não só porque ela era a pessoa do grupo ali, a mais conhecida, né, aqui no Brasil, talvez no mundo, mas pelos outros, pelo respeito aos outros também, as outras famílias que estão também passando por um fato ou outro que aconteceu, mas aqui na Terra é assim, né? Gabriel Diniz também foi assim, né? Aquele menino lá de Goiás também foi assim. Então, tudo isso, né, pessoal, a gente tem que... Os Mamonas Assassinas, né? Aquele grupo lá dos Mamonas Assassinas. Então, vocês veem o Claudinho do Bochecha, né, da dupla, e tantos mais, né? Foram aí de repente, né? Se foram de repente. Ninguém avisou nada, que a gente não sabia qual era, né, o que estava sendo... o Domingos Montagnier, né, também. Então a gente não sabia ali, né, de princípio, o que estava sendo ali, vamos dizer assim, cobrado, né, dessas almas. Então às vezes tem um plano B, que é também arrebatar, né? Às vezes eles tiveram por uma coisa que pudesse ser de pior, eles foram arrebatados, porque naquele auge da vibração bioenergética daqueles corpos, principalmente dela muito jovem, aquela estrutura bioenergética sendo cortada daquela forma, com tantos anos de vida ainda pela frente, a estrutura bioenergética ela fica sentida, né? Porque foi cortado com toda a energia. Quando as emissoras, não, né? As empresas de luz, né, cortam a luz aí de uma cidade, ou dá um blackout, cai uma torre, todos ficam sem luz de repente, né? Aí corta a energia, a mesma coisa do corpo bioenergético, né? Que quando é cortada a energia assim, em morte súbita, né? Sendo assim ou não, sendo acidental ou não, mas uma morte súbita, acontece do espírito ficar mais perturbado ainda, porque ele não sabe o que aconteceu. Mas se ele tiver a proteção na hora, os próprios mentores vão levá-lo. Entendeu? Os próprios mentores. Só que nós não sabemos quais foram os critérios usados ali, né?
Também não nos interessa saber os critérios. Futuramente até eles podem dar, daqui a 2, 3 anos, uma carta psicografada, né? Antes disso eu não acredito, né? Antes disso eu não acredito em carta psicografada alguma que apareça. Pode aparecer até notícia que os mentores deixam a gente saber como está o espírito, mas nós precisamos ter um tempo, porque o cordão de prata foi cortado muito rapidamente, deles 5, né? E pela energia de cada um, aquela energia acumulada aí, daquela vibração do corpo, né, fica mais prejudicial para o espírito ficar sabendo agora. Eu creio que o espírito que se vai assim, não fica sabendo de pronto o que aconteceu. Não fica, tá? Nas minhas experiências, eu creio que não fica. 95, 6% não fica sabendo do que está acontecendo, fica dormindo no plano astral para depois ser levado no plano espiritual ou estar ali perto do acidente, ou às vezes ficam perto do acidente. Já vi muitos casos de ficarem perto do acidente. Vocês estão compreendendo? Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer para vocês nesse vídeo extra, tá? Da questão espiritual da coisa, para que vocês não compartilhem fotos, vídeos, nada do que aconteceu, para que vocês acreditem cada vez mais em Deus, que Deus é bom, Ele é justo. Nós é que às vezes seguimos um caminho errado, tá? Que sim, respondendo, não sei se foi o Laverte que me fez essa questão aí, me perguntou. Sim, depois que nós estamos aqui, o livre-arbítrio nosso é tudo feito do lado de lá do plano, a gente renasce, mas o nosso livre-arbítrio manda, porque nós estamos num mundo de expiações e provas, nós precisamos seguir um caminho bom, né? E às vezes a gente envereda por caminhos ruins. Mas o livre-arbítrio, ele sobrepõe sim a todas essas experiências, esses tratados que há antes do renascimento. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, gente. Paz, saúde, harmonia, vamos sempre vencer o mal, vamos aí curtindo nossa vida e vencendo o mal. Vamos esquecer o passado, esquecer do futuro. Vamos viver o presente. O presente é este aqui que nós temos que viver. Ao lado de todos que a gente ama, ao lado de outros que a gente não ama, mas que a gente vai fazendo por onde eles também ficarem cientes que nos amam e a gente vai amá-los também. A gente tem que amar a todos, conforme Jesus mandou, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos. Paz, saúde e harmonia.